Olá a todos, paz. Como tu já sabe, meu nome é Fabiano e serei professor da disciplina de Métodos de Estudo Bíblico. Vamos começar mais uma jornada juntos, viu? Nessa disciplina, vamos explorar diversas metodologias para estudar a Bíblia de maneira profunda e significativa. Nosso objetivo é não apenas entender o texto bíblico, mas também aprender a aplicá-los em nossas vidas. Espero que todos participem da aula, né? Façam perguntas, compartilhe suas perspectivas. Eu acredito que temos algo a aprender juntos, tá bom? Então é por isso que nós estamos aqui. No capítulo 1, vamos começar falando por que estudar a Bíblia. Bem, compreendendo a palavra de Deus, né? Assim como qualquer leitura, aprendizado, né? Nós temos que fazer um planejamento para que esse planejamento tenha eficiência, né, e possa alcançar os seus objetivos. Assim também é com a palavra de Deus, né? Não podemos estudar de qualquer jeito, de qualquer maneira. É, a gente só passar nosso olhar no mundo de letras, mas sem acessar aquele conhecimento, né? Ou que a palavra quer nos passar, nos torna algo desperdicioso em questão de tempo. Então, cada momento, cada instante que você olha a palavra de Deus e tenta explorar ela, tenta comer a palavra de Deus, literalmente falando, né? Aquelas palavras ali, ela está fluindo, né? E a sua mente começa a acessar, né? Aquilo dali fica fixo na sua mente, do que uma simples leitura rápida, né? Que na verdade contribui muito pouco no desenvolvimento espiritual do crente, né? Compreendendo a palavra de Deus, né? Veja bem, é, a riqueza da Bíblia e a necessidade de um método. Escrita por mais de 40 autores, né? Envolvendo mais diferentes atividades, inclusive reis, camponeses, filósofos, pescadores e poetas, estadistas, estudiosos, etc. A Bíblia ela foi escrita num período de milhares de anos em 3 continentes, ou seja, a África, né, na Ásia, Europa, e em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego, né? A Bíblia ela trata de centenas de temas, porém os autores falam com harmonia e coerência, desde Gênesis a Apocalipse. É, Apesar de a Bíblia ter escrito por várias pessoas, por dezenas de pessoas, em épocas diferentes, né, por pessoas que de nível cultural e social diferente, a Bíblia ela é algo harmonioso. É como se apenas uma pessoa tivesse escrito ela. E de fato foi, né? Porque na verdade o escritor o verdadeiro autor da Bíblia é o Espírito Santo, né? As pessoas que vão lá, né, e escrevem a Bíblia são pessoas inspiradas pelo Espírito Santo para escrever aquela passagem, aquela mensagem, entendeu? Então, o verdadeiro autor da Bíblia é o Espírito Santo, entendeu? E Deus usa, capacita pessoas para que a sua vontade ela seja de uma, ela possa acontecer de forma explícita, tá certo? Diante de tamanha riqueza, é impossível explorarmos a Bíblia sem nos valermos de métodos e ferramentas para tal expedição, né? Não é só você pegar a palavra de Deus, né? E ir lá e você querer ler sem saber, sem usar nenhum método de estudo para que você possa assimilar melhor a palavra de Deus. Então você tem que usar metodologias para isso, né? E é isso que essa matéria ela tenta explorar de cada um de vocês, né? Para que vocês aprendam metodologias para estudar a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, né?
é como um mapa de viajante, o calajado do peregrino, a bússola do piloto e a espada do soldado. Ela é um código de conduta cristão. Isso é uma das coisas mais importantes para o cristão, porque a Bíblia diz como deve se comportar um cristão, né, e como não se deve se comportar, né? Então, a Bíblia está aqui, né? É um código de conduta, tá certo? Estudar a palavra de Deus jamais deveria ser encarado como algo opcional, né? Principalmente para aquele que quer ter ou deseja ter um crescimento espiritual, tá bom? Da mesma forma que precisamos alimentar nosso corpo físico, fazendo as refeições diárias, nosso espírito é alimentado pelo estudo, tá certo? Pela leitura e pela meditação. Então, são três coisas: estudo, leitura e meditação na palavra. Não se trata de opção. É como se, por exemplo, você tivesse a opção de querer ou não algo. Então, para você poder crescer espiritualmente, né, amadurecer espiritualmente, você só tem essa opção, que é de você fazer o estudo da palavra, uma leitura da palavra e meditar na palavra. Tá bom? Os benefícios do estudo bíblico. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e nela encontramos alimento genuíno e orientação segura para a nossa vida, né? A Bíblia é o livro mais traduzido, né, mais citado, mais publicado e o mais lido do mundo, tá certo? E a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso, né? Tem que falar nisso, né? Em 1 Pedro 2,2 fala o seguinte: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que, por meio deles, cresça para a salvação. Bom, alguns benefícios da Bíblia, né? E estudar a Bíblia nos transforma, né? As Escrituras podemos aprender nossas deformidades espirituais, né? E as nossas belezas, né? Na Bíblia encontramos uma maneira de nos tornar a pessoa que Deus nos criou, para que sejamos mais semelhantes a Cristo. Amém? Bom, estudar a Bíblia também, ele nos dá sabedoria para viver. A leitura das palavras, as lições das parábolas dos provérbios, as promessas dos bem-aventuranças, os fatos históricos, etc., são textos sagrados e têm a intenção de nos dar não apenas reflexão poética, mas ferramentas práticas para viver as nossas vidas no cotidiano. Veja alguns benefícios, né, de estudar a palavra de Deus. Estudar a Bíblia serve de exemplo para aqueles que você ama. Tá bom? Estudar a Bíblia nos leva a buscar significativo além de nós mesmos. Na palavra encontramos o nosso significado e sentido da vida, porque muitas vezes perguntamos, por que determinadas coisas acontecem, por que eu estou aqui, por que eu estou sofrendo, ou por que eu vejo o ímpio crescer, né? Porque eu vejo a vitória do ímpio, enquanto que aquela pessoa que temente a Deus está passando por dificuldade. Então, nós conseguimos resposta de todas essas indagações da palavra de Deus. Estudar a Bíblia nos faz compreender a vontade de Deus para nossas vidas, né? Estudar a Bíblia também nos dá alimento e crescimento pessoal e espiritual. Além desses, existem outros benefícios, tais como ler a Bíblia nos afasta do pecado, né? Quando nós ocupamos a nossa mente, né, com coisas de Deus, né, com a palavra de Deus, com aquele hino, com coisas que nos faz sempre lembrar das coisas de Deus, isso não nos afasta do mal. O mal ele não consegue ter espaço nessa mente, né? é, nos dá permissão para pedirmos o que quisermos de acordo com a sua vontade. Ensina sobre o Evangelho. Também nos dá discernimento. Isso é muito importante para o cristão, né? Nós precisamos muito de discernimento, né?
Porque muitas coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, né, que a gente acha que é de Deus e que não é. E tem coisas que Deus está nos falando, só que nós não achamos que seja coisa de Deus, né? A gente muitas vezes não tem esse entendimento suficiente para tentar verificar o que não é e o que é de Deus, né? Nós estamos passando por um momento tribulado, né? Principalmente aqueles pessoas que procuram a verdade, procuram fazer o que é correto, o que é bom e o que é justo diante dos olhos de Deus. Mas, infelizmente, está aparecendo muita coisa, né? Muita coisa que pode nos levar ao engano. Nós achamos do que é Deus e muitas vezes que não é, né? É, nos evangelhos fala que no fim dos últimos tempos aparecerão muitos anticristos, né? E que esses anticristos, né, poderão até enganar os escolhidos, né? Então, pensa bem, se a palavra enganosa ela é tão forte assim, né? Aí eu pergunto, quantas pessoas estão achando que determinadas coisas, ou determinadas atitudes de algumas pessoas são corretas, quando na verdade elas não são, né? Infelizmente, dentro da casa de Deus, há muitas dessas pessoas que não têm discernimento. Então, um cristão tem que pedir discernimento, que talvez seja a coisa mais importante, né? Uma das coisas mais importantes da vida dele, né? Isso faz com que você se apegue na igreja ou que se afaste, né? E o discernimento ajuda isso. Renova nossa mente, lógico, né? Nossa mente tem que ser renovada no dia a dia, né? A cada momento, a cada instante, nós temos que crescer e não ficar parado no tempo, né? Dar estratégia para vencermos a tentação, né? Nós, como cristãos, somos tentados 24 horas. Se nós não tivermos o discernimento da palavra de Deus, nós somos capazes de ceder para o inimigo. Se não estivermos forte, firme na rocha, nós aqui o mundo ele jaz no maligno, né? O que ele tem para conceder às pessoas para se desviar da palavra é o que mais tem. Então tem que ter cuidado com essas coisas. Pensamento e prática equivocada sobre a leitura e estudo da Bíblia. O que não é estudo bíblico, né? Então eu destaquei até com esse vermelhinho aqui, né? O que não é estudo bíblico, né? Confundimos a leitura de livros sobre a Bíblia com o estudo da palavra de Deus, né? Esses recursos sobre a Bíblia podem ser úteis, mas não são fundamentais. Por quê? Porque muitos livros, né, ele tem a opinião da pessoa sobre determinada expressão da Bíblia. Então, se tem a opinião dela, pessoal, então você tem que pensar assim, será que ela está 100% correta? Porque o único que é 100% correto é Deus. Né? Aí você tira por aí. Não que não seja importante uma leitura de livros que não seja da Bíblia, né? Mas que temos que ter cuidado, né? É um caminho perigoso que todo cristão deve ter, tá bom? Quanto mais tempo passarmos na fonte primária, né? Ou seja, a palavra de Deus, né? Mais saberemos, né? Deixa eu destacar aqui, não quero destacar mais saberemos e entenderemos, não é verdade? Ler a Bíblia não, como opção e não como necessidade, tá bom? É um outro erro, né? A gente pegar a Bíblia como se fosse algo forçado, né? Eu vou passar a ler a Bíblia porque eu tenho que fazer aquilo e tudo, ou se não, uma coisa como se fosse algo forçado, né? Mas tem que se nascer de dentro do coração de cada um, pegar a palavra de Deus, tentar mastigar o que está lendo, né? Tentar meditar no que está lendo e tentar aprender com aquilo, né? Então, isso é importante. Isso aí é algo que faz com que a nossa mente assimile melhor a palavra de Deus.
Bom, a mensagem da fé foi simplificada em produtos relacionados à Bíblia. Tem os aplicativos, né? Livros de autoajuda, filmes, novela, etc, né? Todas essas coisas daí são válidas, né? Todas essas coisas aqui são válidas, né? A Bíblia, ela é algo que transforma o ser humano, né? É o único livro que pode transformar o ser humano, de uma pessoa de péssima índole, de uma pessoa de boa índole, né? Então, e isso aí é um livro transformador, né? Eu não conheço nenhum outro livro no mundo, né, que possa fazer isso, né? Com tamanha eficácia, né, que a Bíblia faz. O fato é que tudo isso pode ser útil, mas filme não renova nossas mentes, né? E seminários não alimentam nossos corações, né? De fato, né? Como eu acabei de falar. Bom, tem o chamado Google Fair, né? Mais de 100 milhões de pessoas baixaram o aplicativo, né? Na sua versão bíblica, né? No entanto, o fato de sempre podermos pesquisar na Bíblia online, quando necessitarmos, então raramente lemos o livro. É interessante, eu não sou contra um cristão baixar o aplicativo da Bíblia, né, no seu celular e ficar consultando. Mas eu acho, como é que eu falo a você, eu gosto das coisas meia, vamos dizer assim, arcaicas, né? Eu gosto de pegar a Bíblia, principalmente se for Bíblia de estudo, para mim será melhor ainda, né? E fazer a leitura, né? Porque ali faz com que eu sinto o papel, né? Sinto no que eu tô lendo, né? Eu sinto aquelas palavras ali, entendeu? E além disso, eu gosto de ir para a igreja com a Bíblia na mão, né? Não porque eu quero mostrar que eu sou bonzinho, que sou santo, porque eu sou crente. Não, na verdade, não me incomodo com o pensamento das pessoas. Mas isso faz com que aquilo que eu estou carregando me dê orgulho de sentir que faço parte daquilo. Entendeu? Enquanto que o celular não, o celular é algo que eu manejo para lá, eu uso para várias coisas, né? Eu não uso exclusivamente para estudar a palavra, né? O uso da Bíblia do celular pode ser um auxiliar para mim, mas nunca a Bíblia em papel em si, entendeu? Continuando. Aquela abracadabra, né? Lendo a Bíblia aleatoriamente. Interessante isso aqui, né? Porque veja bem, não podemos esperar que sempre que fizermos uma pergunta a Deus, o primeiro verso que vemos será a resposta direta, né? Deus fala com o ser humano, né? Assim como o Deus, aquele Deus da Bíblia é o mesmo Deus de hoje, né? E ele fala com o ser humano diretamente. Só que muitas vezes nós não conseguimos entender ou ouvir a sua voz, né? Então Deus pode falar através da palavra, através de um hino, através de uma pregação, através de um irmão chegar para mim de algo que só eu poderia saber, né? Eu sei que foi Deus que falou com ele, né? Então, existem várias formas de Deus falar, né? Deus, não podemos limitar o agir, a maneira que Deus deseja falar com a pessoa. Se Deus usou até uma burra, né, para falar com uma pessoa, imagine eu que vou duvidar ou vou restringir a forma que Deus quer se expressar. Então, é interessante isso. Que é o seguinte, não adianta você pegar a palavra de Deus, não for fazer uma pregação, abrir a Bíblia, botar o dedo e achar que e pregar sobre aquilo, né? É, não é assim que as coisas funcionam, né? Porque você vai cair sempre no centro da Bíblia. Sempre nos livros do centro da Bíblia vai cair, não é? Não, né? Você veja bem, né? Os livros que estão no centro é que vão se destacar mais, os livros laterais é que vão destacamento, porque quando eu abrir a Bíblia, né, as folhas vão cair abertas. Né? Então isso aí não é uma coisa, você vê aqui é uma coisa aleatória, né, mas que sempre vai cair aquela coisa. Né? Então, assim, é importante que antes de fazer uma pregação se faça um estudo, né, se faça uma metodologia de aprendizado, né? Para que você tenha confiança suficiente para chegar lá
e falar o que Deus quer com você. Claro que isso antes, tem que orar antes, né? Antes de pregar, porque, na verdade, você apenas vai ser um instrumento do Espírito Santo naquele momento da sua pregação. Tá certo? A palavra de Deus tem um poder insondável, mas não é mágica e não é uma loteria, né? A resposta de Deus nem sempre são fáceis, de fato, né? Às vezes, a coisa mais difícil é digerir exatamente o que precisamos. Abrir a Bíblia aleatoriamente e colocar o dedo sobre um determinado versículo não é estudar adequadamente. Hein? Nem da Bíblia sem o benefício da oração. Não podemos chegar a uma interpretação precisa o seu significado em nossa vida se não permitirmos que Deus nos conduza. Não tem um tempo, né? Lendo a Bíblia como tarefa a ser cumprida, né? Quando nós nos apressamos e estamos nos enganando, tentando enganar a Deus, né? Ler a Bíblia é uma forma de relacionamento com Deus. Certa vez eu estava orando, né? E toda vez eu orava, fazia aquela oração rápida e tudo, é, como se fosse algo apressado, né? Algo como se fosse cerimonial, entendeu? E de repente eu senti no meu coração, né, em que Deus disse bem assim: por que você não demora mais para falar comigo? Né? Assim, como se você não para mais, não medita mais, você não conversa mais. Né? Como se fosse sempre aquela mesma coisa, como se fosse um tipo de reza. Né? Esse tipo de coisa repetitiva, né, que parece ser mecânico, né, muitas vezes até parece algo desrespeitoso com Deus. Eu percebo assim, porque veja bem, você já pensou você falar com a sua esposa, com teu pai, com tua mãe, com o teu esposo, né, de forma mecânica, né? Então, quando você fala para uma pessoa que você ama, você fala do fundo do teu coração para essa pessoa. E a mesma coisa a pessoa fala com você, do fundo do coração. Então, quando a gente fala de forma mecânica, né, e não pelo coração, o que o coração está sentindo, ser realista com Deus, muitas vezes nós se torna algo desrespeitoso, porque a gente trata Deus como se fosse algo mecânico, e não é. Né? Deus ele é vivo, né? Deus é presente, né? E não e esse tipo de atitude é como se fosse algo não vamos dizer assim, não humano, né? Não de um crente que tem Deus no coração, tá bem? Então essas atitudes nós temos que mudar nossas vidas para sermos, na verdade, verdadeiros cristãos, né? É isso que todos nós almejamos sermos, né? Eu acho que essa parte não é importante, lendo a Bíblia de forma seletiva, né? Muitas vezes a gente acha, não, aquela parte não é importante, né? Isso aí, vou pular, isso aí é... Mas muitas vezes Deus fala das coisas em que muitas vezes a gente não dá muita atenção, aquelas coisas pequenas, né? Então, uma das coisas que nós muitas vezes pulamos são as genealogias, né? Por quê? Porque elas aparentemente parecem algo chato, né? Algo repetitivo, algo que a gente acha que não vai nos acrescentar em nada, né? O que na verdade é um erro, né? Bom, essa é uma notícia antiga, né? Ignorando o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é preenchido com referências ao Messias. Ler e estudar a Bíblia de forma correta irá capacitá-los para toda a obra que Deus confiar em suas mãos. Como engajar-se na leitura e no estudo da palavra? Identifique-se com a Bíblia. Quem não encontrar lá dentro nada de conhecido, de familiar, que lembre suas terras e seus problemas, dificilmente criará dentro de si uma abertura para apreciar as coisas boas que lá existem. Ao visitarmos o mundo da Bíblia, precisamos encontrar um banco, a praça e permitir o encontro com os conhecidos que moram por lá e que são muitos, né? Do contrário, a reação será
interessante, mas não gostei. No Brasil é muito melhor. Seja uma pessoa de um só livro. Não podemos ler os livros, né? Pelo contrário, precisamos buscar mais e mais conhecimento. No entanto, a Bíblia é a fonte primária, né? Como eu falei anteriormente, é importante lermos livros, né? Cristãos que não seja a Bíblia, mas temos que ter a Bíblia como fonte, né? Se no momento que você orar antes de ler a Bíblia e você se lembrar, esse versículo da Bíblia, né, está contradizendo aquele livro que eu li na semana passada. É interessante, porque você começa a fazer uma relação do que você fez. E você pode perceber, eu acredito que 100% disso, né, que nem sempre 100% dos livros que você lê está em concordância com a palavra de Deus. É muito raro, né? Até agora eu não encontrei nenhum. Mas memorizando a palavra, né? A memorização da Bíblia existe dedicação e esforço. Bom, existem vários métodos de memorização, né? Mas é interessante a memorização, embora que nem todas as pessoas, né, têm essa facilidade de memorizar, né? Mas que quem tem essa capacidade é interessante colocar em prática, usar isso para aprender as coisas de Deus. Não é simples saber internizado, né? É a palavra que estará sempre pronta para entrar em ação quando for a circunstância. O interessante é quando, por exemplo, você vê alguém falando asneira na rua que não conhece a palavra, você se lembrar e dizer, ó, em versículo tal, no livro tal, no versículo tal, né? Tá dizendo, não está dizendo isso, o que diz é isso, isso, isso. Como de certa forma, eu já peguei várias pessoas, acredito que vocês também devem ter pego, né? Já pessoas falando coisas erradas que não está na Bíblia ou que não está da forma que ela está falando, né? Por isso que é importante muito, né, a dedicação, né, no esforço da memorização. Ó, é muito importante isso, né? Justamente porque isso vai te ajudar no momento em que você necessitar, né? Bom, alguns benefícios de memorizarmos essas escrituras, né? Dá vitória sobre o pecado, né? Guardar no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Eu acho muito lindo esse versículo. Muito, 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 muito. Mexe muito comigo. Está lá em Salmo 119, versículo 11. Cada vez que damos atenção à palavra de Deus e resistimos ao impulso de pecar, estamos nos fortalecendo na vida espiritual e tornando mais remota a possibilidade de cairmos na próxima tentação. A vitória sobre o pecado é um processo gradual, né? Não é algo que acontece do dia para a noite, tá certo? E a memorização da Bíblia acelera esse processo. Amém? Ajuda-nos a vencer as preocupações. As determinações das Escrituras não serão de nenhum valor para nós se não estivermos cimentados, né, em nossa mente quando precisarmos delas. Ou seja, quando essa palavra de Deus estiver profunda, nossa palavra, estiver memorizada, entendeu? Estiver entranhada em nossas mentes, em nossa alma, aí sim, né, que a gente, no momento que a gente precisar, ela vai estar lá. Dá-nos segurança ao testemunharmos nossa fé. Quando Pedro teve a oportunidade inesperada de pregar durante o Pentecoste, ele fez citando versículos do Antigo Testamento, né? Ele não possuía um pergaminho para ler, né? Ele precisou comunicar-se a partir daquilo que havia memorizado. E dizem até que Pedro, né, ele não era analfabeto, não, né? Então, veja bem, aí isso só reforça, porque quando você não tem hoje não, que a maioria da população tem
uma leitura, né? Vamos dizer assim, acho que 90% da população, né? Mas naquele tempo era interessante memorizar, porque você ouvia aquilo dali, que dali você guardava, e no momento que você precisar usar, né, aquela palavra, você já estava na tua boca, né? A palavra de Deus é a espada do Espírito, né? Para empunharmos essa espada de maneira efetiva, precisamos tê-las prontamente disponível em nossa mente. Bom, acelera o processo de desenvolvimento pessoal. Todos os crentes são chamados a transformarem, né? E isso é uma nova criatura. Ou seja, o crente que entra na casa de Deus, que permanece da mesma forma, né? Que tem uma atrofia, né, espiritual, né? E aí é um crente que está doente, né? Um crente que não cresce é um crente doente, né? Então a gente tem que verificar quais são as causas dessa doença, né? Porque você já pensou, uma criança, ela nasce, ela é pequena, bebê, ela cresce, né? Ela se desenvolve, se torna um adolescente, né? Se torna um homem adulto e um idoso, né? A gente passa por todo esse processo. Assim, é um cristão. O cristão ele passa por um processo, nasce, se converte, né? Que a conversão cresce, né, espiritualmente, que é aquele primeiro amor, né? Que ela tem, e até quando ela está na fase de adulto, né? Com aquela força, aquele vigor, né? De querer pregar a palavra de Deus, de Deus, o conhecimento da palavra, a memorização da palavra, nos ajuda muito a acelerar esse processo, tá certo? E isso não acontece do dia para a noite, né? Como já você tinha falado anteriormente, né? Resulta de um processo de desenvolvimento. Quanto maior for, né, de texto que aprendemos e incorporarmos, né, a nossa vida, tanto mais rápido conformaremos nossa vida e sabedoria de Deus ensinado na palavra. Também nos ajuda a descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas vezes temos de tomar decisões súbitas e não temos tempo de recorrer à Bíblia. Tendo um bom conjunto de versos registrado na memória, será muito mais fácil de tomar decisões acertadas. Amém? Capítulo 2, né? A necessidade de métodos para a leitura do estudo da Bíblia. Uma grande necessidade dos dias atuais é a abordagem correta da interpretação das escrituras. De acordo com Walter, né, a escritura é uma necessidade vital e não um deleite para especulações, né? Então você tem que saber o que está dizendo. Você não pode especular de algo tão importante para a nossa vida, que é justamente a interpretação da palavra de Deus. Então, para isso, existem os chamados métodos, né? A metodologia. Esse é o objetivo desse curso, né? Mais especificamente dessa disciplina. O que é metodologia de estudo bíblico? É o termo derivado de métodos, do latim métodos, cujo significado é o caminho ou via para a realização de algo. Método é um processo que se dá para atingir um determinado fim, né? Ou para chegar ao conhecimento. Metodologia é o campo em que se estuda os melhores métodos praticados em determinada área para a produção e aquisição de conhecimento. Os métodos podem ser aplicados a várias áreas do saber. Portanto, o estudo bíblico torna-se mais eficaz com o uso de metodologias. Por que precisamos de métodos para a leitura e estudo da Bíblia? Um homem que, a fim de discernir a vontade de Deus para a sua vida, decidiu que abriria, né, sua Bíblia, leria qualquer versículo que ele visse primeiro, e então entenderia o que lesse na palavra de Deus seria a vontade do Senhor para a sua vida. E, portanto, colocaria em prática o que Deus lhe revelasse. Bem, vejamos o que aconteceu no próximo slide, né?
Então, veja bem, um dia, enquanto passava por um momento difícil com sua família, o homem buscou a orientação do Senhor. Abrindo a Bíblia, aprontou para um versículo aleatório. Seu dedo descansou em Mateus 27:5, que fala: Então Judas jogou o dinheiro e se enforcou. Intrigado com a instrução que receberam, mas ainda faminto por uma palavra de Deus, pensou: vou tentar de novo. E virou para as outras páginas. Seus olhos fixaram em Lucas 10:37. Vá e faça o mesmo. Confuso, mas atribuído isso à sua coincidência, o homem decidiu dar ao seu método uma última chance. Fazendo uma oração rápida, ele abriu novamente a Bíblia aleatoriamente e colocou o dedo em João 13:27. Havia uma ordem clara de Jesus: o que você está prestes a fazer, faça depressa. Aí a gente vê o que acontece quando a gente faz uma leitura aleatória da Bíblia, né? A gente vê que muitas vezes o que a gente encontra não é exatamente o que Deus quer para nossas vidas, certo? É, é, isso daí é uma anedota humorística, né? Mas ilustra um ponto sério. Usar mal a Bíblia é muito fácil, mas manejar corretamente as escrituras exige um esforço e dedicação, né? Por isso, precisamos de mestres para ler e estudar a palavra de Deus, né? Harvard, né? Ele falou que o estudo bíblico efetivo requer um método. Não se ensina uma criança a nadar jogando na parte funda de uma piscina e dizendo, tudo bem, agora nade. Dessa forma, a metodologia de estudo da Bíblia não basta saber discernir entre o substantivo e verbo. Uma das coisas mais importantes na comunidade cristã é saber ler e estudar as escrituras corretamente. As Santas Escrituras têm autoridade. Lidas incorretamente podem dar origem à guerra, legitimar abuso, sancionar o ódio e cultivar a arrogância. Todo e qualquer estudo bíblico tem como premissa levar o leitor para o contato direto com as Escrituras, de maneira que sua vida seja moldada pela palavra de Deus. Precisamos dos métodos porque eles nos ajudam a compreender de maneira mais ampla a verdade das Escrituras. Leve em consideração que a Bíblia não é um livro comum, não é um livro qualquer, né? É um livro transformador. É necessário achar um equilíbrio entre o conhecimento e a vida piedosa. A respeito disso, Jesus falou o seguinte: vocês estão enganados porque não conhecem a Escritura, nenhum poder de Deus, né? Então, aí a palavra é muito clara, né? Porque nós muitas vezes nós nos enganamos e deixamos de ser enganados, justamente porque a gente não conhece, né, as escrituras o suficiente, né? Nós não temos o conhecimento suficiente da palavra de Deus. E para ter esse conhecimento, como já foi falado antes, é necessário ter uma metodologia para estudar a palavra de Deus, né? Não é de qualquer jeito ou de qualquer forma. Bom, quais são as barreiras, né, que nos impedem a, a, a conhecer mais a palavra de Deus? Primeiramente é o tempo, tá bom? O primeiro livro da Bíblia ele foi escrito há pelo menos 3.500 anos. Já o último foi há 2.000 anos. Aí a gente vê uma diferença temporal de 1.500 anos, né? De 3.500 a 2.000 anos. São 1.500 anos entre eles, né? Entre o primeiro e o último livro a ser escrito. Claramente, isso representa um distanciamento, né, temporal, né? Se por um lado as verdades bíblicas devem ser interpretadas como atemporais, ou seja, fora do tempo, né? É, elas jamais ficam desatualizadas, né? Por outro lado, ao estudarmos a Bíblia, não podemos negar que estamos diante do documento antigo, né? Isso foi escrito numa cultura que não existe, numa língua muito diferente que falamos hoje, até mesmo o grego, vou dar um exemplo, né, que é uma língua mais recente, né? Não é o grego que se fala hoje, não é o mesmo grego que se falava na época de Cristo, né?
O aramaico antigamente não é mais como é o de hoje. E assim por diante. A língua é algo mutável, que muda de tempos em tempos, né? Até mesmo o português é, do descobrimento do Brasil, né, de 500 anos atrás, não é o mesmo que se fala hoje, né? Então, há uma diferença muito grande. E, consequentemente, a sua interpretação correta precisa considerar essas características. Ou seja, não é de qualquer forma que você vai lá e vê uma frase que você já vai considerar que entendível, né? Ou compreensível. Né? Você tem que ver o contexto da época em que ela foi escrita. Existe também o distanciamento contextual, né, e cultural. Ou seja, isso significa que o contexto histórico e a cultura em que a Bíblia foi escrita não existe mais. É como eu falei anteriormente, né? Não existe mais, né? Portanto, não é muito, é muito importante conhecer um pouco do mundo, né, e da cultura em que os escritores estavam inseridos. Apesar de ter sido escrita há milênios atrás, a mensagem bíblica é tão relevante para nós hoje quanto foi para o judeu que viveu há 2000 anos. Existe também um distanciamento linguístico, né, que também eu acabei de falar. Né? Os textos bíblicos foram escritos em 3 línguas. Né? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e alguns trechos em aramaico. Mas até mesmo esse hebraico do tempo bíblico, né, é diferente do hebraico falado atualmente. O Novo Testamento foi escrito em grego, mas esse grego também não é o tipo que se fala na atualidade, né? Existe o distanciamento autoral também. Nós não temos acesso a nenhum autor bíblico, né? Simplesmente porque todos estão mortos. Assim, diferentemente de um livro atual, não podemos ter dúvidas com qualquer um dos escritores bíblicos sobre possíveis dificuldades de interpretação em seus escritos. Tem o distanciamento divino do estudo da Bíblia, né? Aqui podemos citar o distanciamento divino sobre 2 aspectos principais. Tem o distanciamento natural, que é o resultado da distância que existe entre nós, humanos, limitados em todos os sentidos, e o Deus onisciente. Né? Deus ele é infinito, né? Enquanto nós somos seres finitos. Você imagine nós tentando compreender, né, algo que é infinito, algo que vai além da compreensão. É complicado, né? Então aí já é um grande obstáculo para o entendimento até da palavra de Deus, tá bom? Sem dúvida, isso afeta o nosso estudo e a nossa interpretação da Bíblia, porque porque não somos capazes de entender tudo acerca de Deus. Impossível, né? Nós só conhecemos a respeito de Deus o que Ele nos revelou até esse momento. Existe o distanciamento espiritual e moral. Além de sermos criaturas limitadas, né, como eu acabei de falar, diante de Todo-Poderoso, ainda possuímos uma natureza corrompida pelo pecado. Tá certo? Isso significa que muitas vezes a corrupção do homem o leva a distorcer as escrituras, na tentativa de buscar aprovação aos seus sentimentos e comportamentos egoístas e pecaminosos. É por isso que muitas pessoas, ao longo da história, utilizam a Bíblia para justificar suas atrocidades. Eu já vi muita gente, né, maligna, né, que pratica coisas absurdas, né, usar a palavra de Deus para justificar as suas atitudes, né? A gente vê hoje autoritarismo, né, caindo sobre não só esse país, mas em alguns países sul-americanos, né, em que eles usam simplesmente o texto da Bíblia para querer justificar o que eles estão praticando sobre a população de bem, ao povo de bem dessa nação. Como resolver tais dificuldades para estudar a Bíblia e interpretá-la corretamente? Como resposta a esta pergunta, podemos citar Lutero, que ilustrou 3 atitudes fundamentais para nos atentarmos a oração, né? Pedir iluminação, a meditação, tá certo? Que envolve esforço de pensamento e a tentação, no sentido da pressão para não obedecer
para não obedecer à verdade. Hoje nós somos forçados a viver numa mentira, né? A viver numa sociedade corrompida, né? Em que o mal está entranhado não só na nação, como em várias pessoas, né? Então temos que ter cuidado com essas pessoas, porque essas pessoas elas não estão nem aí com as coisas de Deus, com as consequências do pecado, porque elas já foram julgadas, né? Então elas para elas não tanto faz como tudo fez. Então, mas para a gente que temos uma esperança, que é a volta de Cristo, né? Que é o retorno do nosso Deus Todo-Poderoso, né? A gente tem uma chance de nos livrar do castigo eterno. Amém? Bom, em hipótese algumas, as barreiras ou dificuldades aqui apresentadas devem ser desculpas para negligenciar a leitura e o estudo da Bíblia. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda e boa obra. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Bom, a leitura da Bíblia, né? E o estudo da Bíblia. Vamos tentar diferenciar um do outro, né? O estudo da Bíblia não é o mesmo que ler a Bíblia, né? Não é a mesma coisa, tá certo? Você estudar a Bíblia não é a mesma coisa que ler a Bíblia. É importante deixar claro essa diferença. Obviamente, você não pode estudar a Bíblia sem ler, lógico, mas você pode ler sem estudar, com certeza, tá bom? É essencial que os cristãos leiam a Bíblia, meditem na palavra, né? Ouça as pregações da igreja local, porém o estudo pessoal da Bíblia não pode ser de forma alguma negligenciado. Não pode ser. Há detalhes e riqueza no texto bíblico que somente serão percebidos com o tempo, dedicação, ou seja, com o estudo intencional da palavra de Deus. Jesus mandou examinar as escrituras em João 5,39. O exame não implica uma simples leitura. Bom, devemos estudar para crescer no conhecimento, para nos qualificar melhor para a obra e para não sejamos enganados pelos outros. Sigamos o exemplo do irmão de Bereia, né? Timóteo começou a conhecer o significado das sagradas letras desde cedo com sua mãe, Eunice, e sua avó, Lloyd. É, Moody, né, que é um dos grandes evangelistas e pedagogo cristão, ele dizia o seguinte: a Bíblia não foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossa vida. Foi dada para mudar nosso caráter e nos levar mais em conformidade com Jesus Cristo. Todos os nossos esforços no estudo da Bíblia não têm valor se a análise final não mudarmos e não nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. Teme e ser não apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Então, a palavra de Deus ela não é só para você ler, não é só para você estudar, mas é também para você viver o que você está aprendendo ali, tá certo? O que então é o estudo da Bíblia, né? Resumidamente, é a investigação pessoal do significado do texto bíblico. É uma expedição para explorar o texto, é uma luta individual para entender melhor. Capítulo 3, né? Etapa da leitura e no estudo da Bíblia. Vejamos os três elementos essenciais que compõem e fundamentam todo o estudo da Bíblia. Existe a observação, né? É importante que vocês memorizem isso. Existe a interpretação, existe a aplicação, tá bom? Você vê que é uma sequência, tá bom?
Grave bem, observação, interpretação e aplicação. A observação, o que o texto diz, né? Quando o salmista orou, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ele estava orando para ser capaz de fazer a observação. Estava pedindo a Deus discernimento da verdade que ele lhe revelaram. Fica ainda mais evidente quando, disse assim observarei continuamente a tua lei, para todo sempre. Andarei em verdade e liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Sempre que abrimos a palavra de Deus, nossa tarefa mais fundamental é ver o que está lá, tá certo? O passo de observação requer que o leitor assuma o papel de detetive bíblico, né? Procurando pista quanto ao significado do texto. Você pega a palavra de Deus e muitas vezes a gente vê algo escrito ali, isso nos puxa aquela curiosidade para saber a interpretação daquilo dali, né? O que o texto quis nos passar, tá certo? Algo que você faz com uma investigação, né? Então, como você vê, existe uma diferença entre você ler a palavra de Deus, né, e estudar a palavra de Deus. O que nós estamos fazendo aqui é tentando ver as etapas do estudo da palavra de Deus, né? A boa notícia é que a observação não é complicada, tá bom? Não é algo complicado. Ela consiste principalmente na leitura lenta, tá bom? E cuidadosa. Eu já observei, né? Pessoalmente, eu já li a Bíblia umas 3 vezes, 3 ou 4, né? Isso fora as leituras que eu faço é, por capítulo, entendeu? Não obedecendo a sequência da Bíblia. É interessante que quando eu faço uma leitura mais devagar, né? mais com aquela observação é, de, de, de procurar, né, a interpretação daquela frase, daquele texto, né, a frase, a palavra de Deus, ela fica mais retida na minha mente. Tá bom? Isso porque houve um esforço mental e físico da minha parte para eu aprofundar a respeito daquele assunto que eu tô lendo, né? Isso não acontece, claro, com todo ser humano, né? Só basta nós queremos e temos força de vontade. É, bom, anote tudo que achar importante, mas não se perca nas minúcias, né? Ao ler a palavra, faça com calma, né? Calma, sem pressa. Se for ler depressa, vai se beneficiar pouco. Será como a abelha que se alimenta, né, a passar sobre a superfície da flor. Contudo, observar e ler a Bíblia calmamente será também como uma abelha que penetra nas profundezas da flor. Sua demora proposital extrai o máximo de néctar escondido. Portanto, leia devagar, do jeito que você leria uma carta de amor no auge do romance. Se essas palavras talvez lhe saltem diante dos olhos, permita que elas entrem em seu coração. Pergunte se o Senhor quer lhe falar algo por meio delas. A questão é que está por detrás da observação. Deus, o que o Senhor quer me dizer nesse momento, né? Então, é algo que nós temos que fazer, né, quando nós estamos em dúvida em um determinado texto. Né? O que, que Deus quer falar? O que, que Deus quer dizer naquele momento? E certamente Deus vai dar a resposta. Bem, a observação é uma cirurgia abrindo uma região afetada. Olha a comparação, né? A observação é uma cirurgia abrindo uma região afetada. Hum? Ele verifica um tumor ou talvez uma hemorragia do tecido com pigmentação anormal ou obstrução. A visualização suscita as perguntas: o que significa isso? Como pode ser explicado? Que tipo de tumor deve ser? Qual é a causa da hemorragia? Por que o tecido está com essa coloração? Por que está havendo
obstrução aqui. Assumindo o papel de detetive bíblico, bombardeando o texto de perguntas, né? Veja algumas perguntas úteis, tá bom? Existem palavras ou ideias repetitivas? Quem está falando ou escrevendo? Com que eles estão falando ou escrevendo? Quem são os personagens principais? Onde está acontecendo? Existem palavras ou mostra cronológica? Existem contrastes, comparações ou declarações condicionais? Qual é a progressão lógica no argumento do autor? Existem palavras que indicam atmosfera, humor e emoção? Existem figuras de linguagem, que a gente vai falar daqui a pouco sobre esse assunto, né? Eu acredito que na próxima aula. Quais são as divisões das seções e palavras de ligação? O que eu não atento aqui? Então, são essas perguntas que é bom a gente fazer quando a gente está mostrando um texto bíblico. Bom, aqui tem um exercício, né, de observação. Então, vocês vão tentar fazer esse exercício, né, é uma prática, né? Então, o que você vai fazer? Vai ler o texto de Marcos 7, 24, 30 e tente fazer e responder quantas questões forem necessárias, conforme estudamos. Então, você vai fazer o estudo, né? Nessa carta, da carta de Marcos, vai fazer as perguntas, né? As perguntas podem ser aquelas que a gente leu no slide anterior, né? E você mesmo vai responder. Isso é um exercício prático, tá bom? Bom, interpretação. O que isso significa? Nesse passo, procuramos compreender qual é o significado do texto, né, para os seus primeiros leitores. Uma pergunta que nos auxilia muito nesse ponto é o que o autor queria que os seus leitores primários entendessem ou fizessem, né? Essa pergunta nós temos que fazer, né, para poder interpretar um texto, né? O que que o autor queria, né? Interpretação vem após a observação. É na interpretação que você chega, né, a algumas conclusões. São elas, as percepções individuais que caracterizam as suas observações são reunidas agora formando um todo coerente. Quando o salmista orou a Deus, dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração eu cumprirei, né? Ele está batendo a porta da interpretação. Ele sabe que sem entendimento, né, do significado do texto não poderia haver aplicação da palavra, né, na sua vida. De fato, a interpretação é uma tarefa mais árdua, né? Há uma disciplina própria para isso, que se chama hermenêutica, que eu acredito que vocês irão dar, né, paralelamente a essa disciplina. Bem, Raul Schack, né, um dos maiores autoridades da interpretação bíblica, ele enfatiza que ao observar o que a Bíblia diz, você está fazendo uma sondagem, tá certo? Ao interpretá-lo, você está fazendo uma reflexão, tá bom? Observar significa descobrir, interpretar significa digerir. A observação consiste em descrever a interpretação em determinar o sentido. A primeira é uma exploração, a segunda é uma explicação. E continua. A interpretação da Bíblia é uma das questões mais importantes que os cristãos enfrentam hoje, né? Dela resulta o que cremos, como vivemos, tá bom? Como nos relacionamos e o que temos a oferecer ao mundo. O renomado teólogo Gordon, né, ele fala que o texto não pode significar o que nunca significou. Isto é,
O significado verdadeiro do texto bíblico para nós é o que Deus originalmente pretendeu que significasse quando foi falado ou escrito, né, pela primeira vista. Esse é o ponto de partida. Em Atos 8, vemos um texto clássico da necessidade da interpretação, né? Roy, ele explica o seguinte, da seguinte maneira. Certo executivo estava de viagem bem longe de sua casa. Solteirão, trabalhava com alto funcionário num importante órgão do governo. Para ser mais exato, era o tesoureiro carregado de todos os recursos financeiros daquele departamento. Retornando da Palestina, seguia por uma estrada deserta, a sudoeste de Jerusalém. Como havia quem conduzisse o veículo, pôde ir lendo. Enquanto lia em voz alta, reparou que o homem ao seu lado escutava, né? O homem perguntou ao viajante que compreendia o que estava lendo, né? O leitor era um etíope, né? Oficial da corte de Candance, rainha da Etiópia. Filipe, a quem Deus havia orientado que se encontrasse com o oficial, juntou-se a ele no caminho de volta à Etiópia. Filipe iniciou um diálogo com um homem fazendo uma pergunta ligada à interpretação bíblica. Compreendes o que vens lendo? O tesoureiro respondeu: Como podereis entender se alguém não me explicar? Depois de convidar Filipe a subir na carruagem, o africano perguntou-se: em Isaías, capítulo 57, versículos 7 e 8, o profeta estava referindo a si mesmo ou a outra pessoa. Sua pergunta revelou que precisava de ajuda para interpretar a passagem. Filipe explicou que o texto falava de Jesus. No final da conversa, o africano aceitou o Senhor como seu salvador. Esse diálogo no deserto, né, acentua duas coisas. Primeiramente, a mera leitura da palavra de uma das páginas da Bíblia não significa necessariamente que o leitor compreende o seu significado. Segundo, o episódio mostra do evangelista e do eunuco mostra que uma orientação adequada ajuda as pessoas a interpretarem o que lê na Bíblia. A pergunta é: compreendes o que vem lendo? Indicava a possibilidade de o leitor não estar entendendo, mas também que era possível entender. Amém?